Ellen, desliga sua câmera. Pronto. Camila, vai fazer a abertura para a gente? Olá, olá, todo mundo. Como vocês estão? Todos reunidos hoje, na sexta-feira, para falar um pouco sobre bilinguismo, trocar experiências. Não é isso, meninas? Estamos aqui com o nosso conteúdo pronto sobre fatos e mitos na criação de filhos bilíngues. Olha que bacana esse assunto, né? Para quem mora fora, para quem tem dúvidas, a gente vai tentar aí desmistificar algumas situações que são muito faladas nesse mundo aí de bilinguismo. Bom, eu estou aqui com algumas pessoas, né? A gente vai se apresentar aqui, a equipe. Estamos, na verdade, representando o POI UK nesse encontro de hoje. Somos 3, Sabrina, Karine e eu, e a gente vai fazer uma breve apresentação aí de quem nós somos. E também gostaríamos de ouvir um pouco sobre vocês podem escrever aí no chat, ver o que fica melhor para cada um. Bom, então, eu sou a Camila, eu moro aqui no Reino Unido desde 2018, 3 anos que eu faço parte do POL, né, nesse mundo do POL, e desde o ano passado que a gente está dentro do POL UK. Nós somos convidados a participar do POL UK desde o ano passado. Então, a minha experiência com a língua de herança, bilinguismo, vem desses anos que eu estou aqui. E, claro, a maior experiência é ter uma filha, né, aqui em UK, que está vivenciando esse momento de bilinguismo. Né? Ela estuda numa escola, tem aí toda a parte do inglês, e em casa somos aí a parte do português, né? A família que fala o português. Então, estamos vivenciando, muita experiência para contar. Meninas, com vocês. Karina? Bom, eu sou a Karina, eu moro aqui na Inglaterra já tem 14 anos. Eu sou formada em Letras do Brasil, então eu trabalho com educação há muito tempo, mas com o POL UK eu tenho trabalhado, com o POL em especial, eu tenho trabalhado nesses últimos 6 anos que eu moro aqui em Woking, onde eu estou. E eu também sou uma das cofundadoras de uma escolinha de português que fica aqui em Woking. Além de toda essa experiência profissional, né, que a gente acaba carregando na vida da gente, como a Camila mesmo mencionou, a minha experiência toda vem de casa. Eu sou brasileira, eu sou casada com um inglês e eu tenho 2 meninos que estão crescendo bilíngues. Então, além de vivenciar isso profissionalmente, a gente acaba vivenciando isso na prática, né? No dia a dia com os filhos mesmo, né, Camila? Sim, verdade. Bom, vou passar a palavra para a Sabrina, né, Sá? Isso. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão falando aqui no chat, dando um oi para a gente. A gente pode dar uma olhada quem são as pessoas que estão por aí. A gente vai ler logo mais, né? Vão escrevendo de onde vocês são, qual é a sua relação com o bilinguismo. Bom, meu nome é Sabrina, eu moro em Bristol. Eu já moro aqui fazem mais ou menos 10 anos. Entre indas e vindas já fazem 20, mas, né, de endereço fixo, 10 anos. E a minha relação com o bilinguismo, eu poderia dizer que começou além, né, o meu relacionamento com o meu marido também, porque grande parte do português que ele sabe foi eu que ensinei. Embora ele tenha raízes no Brasil, né, aprendeu mesmo na vida adulta. E logo depois com a chegada das filhas, e também quando eu morei aqui, quando eu me mudei para cá, eu comecei a trabalhar com educação, por ser uma falante da língua portuguesa, me convidaram para trabalhar numa escola e foi assim que eu comecei a me envolver. Com a chegada das minhas filhas, eu me uni com uma amiga para fazer a Oca Brasil, que é uma iniciativa aqui em Bristol, e já fazem mais ou menos 2 anos e meio que a gente está com essa iniciativa e carregando, como a Ká falou, toda essa experiência, né, no bolso, junto com a experiência familiar e se divertindo quando dá. Então, eu acho que agora a gente passa pro chat, né? Vamos ver. A gente tem a Carla de Swindle. Ah, pertinho daqui, Carla.
Temos também Tem a gente de Norfolk. Norfolk, É. West Midlands. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela participação de todos. No final a gente vai falar, porque tem mais 2 eventos que a gente vai apresentar aqui, que também vocês podem participar, que são mais voltados para professores e para quem quer montar uma iniciativa, mas todos são bem-vindos. Olha, a gente tem a Luísa Helena, que está na Alemanha. Muito legal, sejam todos muito bem-vindos. E, então, eu acho que agora a gente começa com a nossa roda de perguntas, né? A gente bolou algumas perguntas, quer explicar, Cá? Ou alguma das Cá? Então, vamos lá. A gente fez 10 perguntas falando sobre fatos e mitos, e vocês vão aí identificar, dar opinião, né? Na verdade, não é pergunta, são frases. E nessas Sentenças, frases... né? Afirmações. Exato. Ou não. E vocês vão optar por fato ou por mito, né? De acordo com as experiências que vocês têm, né? Do que vocês acham. E a gente... quer que vocês usem o ícone, né? Isso, nós usem temos... o íconezinho Exato. Nos reactions aqui, Isso. nós utilizaremos o mito, ou esse rostinho, e o fato, aí o positivo, certo? Então, podemos começar? Podemos. Agora, eu estou aqui pensando aonde é que estão os reactions, mas eu não vou como eu não vou falar nada. Todo mundo encontrou? Ó, tem aqui, só antes da gente começar a pergunta, só tem aqui, ó, Nicole falando de Leamington Spa. Sempre muito interessante receber inspirações e dicas que incentivem a língua de herança. Muito obrigada. Obrigada. Vou ficar aqui de olho no chat, tá? Se aparecer mais alguma coisa. Legal. Obrigada, Sabrina. Então, vamos, Camila, vamos começar aí a primeira... Vamos. Então, a primeira nós temos aí o uso de 2 ou mais línguas demandam muito esforço do cérebro. E aí, vamos colocar as reações do que vocês acham antes da gente falar. A gente também vota? Podemos, né? E aí? Podemos, ó. Opa! Eu ia dizer que a Carla votou. Podem votar pelo chat também, né? A Carla Pode votou votar aqui, pelo fato. chat, Carla votou que é um fato. Não sei se o povo quer votar pelo chat ou pelas carinhas. Vai falando aí, o que estão falando? Fato ou mito? Fato ou mito? Quem mais acha que é fato? Estou na dúvida. Fato. Fato, estou na dúvida. Tem vários fatos aqui, tem todo mundo achando que é fato. Vamos ver. E aí, é fato ou mito, Camila? Na verdade, é um mito. Claro que, quando você fala 2 línguas ou mais, você acaba desenvolvendo mais o cérebro. Mas isso não significa... A plasticidade que o cérebro tem de formar... Está tudo certinho para a gente aprender aquela determinada língua. E depois acrescentar outra, não é necessário um esforço muito grande, né? Você vai fazer as suas associações. Já está tudo prontinho lá, porque você já aprendeu uma, né? A partir disso que você já aprendeu, você vai tendo aí as suas ligações, as suas referências, né? Associações para poder aprender a outra. Isso não significa que vai ter muito esforço do cérebro. Não precisa de muito esforço para aprender uma outra língua. O que vai acontecer nesse caso é o seguinte, o que vai demandar mais dessa pessoa que quer aprender, né? O incentivo, isso vai ser um ponto crucial. Não que o cérebro vai ter muito esforço para aprender uma outra língua, mas o incentivo que vem de casa, das políticas linguísticas daquela pessoa que está inserida num determinado país, isso influencia bastante. O apoio da comunidade, a questão do que você utiliza de paisagem linguística na sua casa para inserir, para imergir essa criança nesse mundo do bilinguismo. Mas dizer que é muito esforço do cérebro, não é, porque já se aprendeu uma língua,
dessa língua. Ele vai trazer novas associações, vai trazer relações, e é um momento que o cérebro está naquele momento de realmente explorar. E isso não significa que vai trazer muito esforço. Claro que, às vezes, ele pode até ter as habilidades um pouco mais... requer um pouco mais as habilidades, né? Mas isso não significa que é muito esforço. As pessoas muitos pais têm mania de falar, ai, eu acho que meu filho fica cansado nessa troca de língua, pulando de uma do outro, ou então, ai, eu acho que se ele frequentar uma escolinha, uma iniciativa, ou se ele fica cansado. Não, a criança não cansa, né? Não existe essa exaustão em aprender essa outra língua. Exatamente. Né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa aí no chat? Acho que a gente... Isso quando é língua de herança, né? Porque isso aqui é quem está perguntando é a Cláudia, desculpa. Porque aqui pensando, como é a língua estrangeira? Talvez demande. Eu acho que se fizer parte do mesmo sistema, né? Eu acredito que não. Se fizer parte do mesmo sistema linguístico, né? Por exemplo, no nosso caso, que é português e inglês, uma coisa traz muita relação à outra. Eu acho que também tem a ver com a plasticidade do cérebro, né? Porque quando a gente é adulto, o nosso cérebro não assimila as coisas tipo uma esponja, né? Que rapidinho a criança vai aprendendo o vocabulário mais rápido que a gente, né? E eu acho que talvez vem daí, né, essa pergunta, Maria, Cláudia, as duas. Porque exatamente, eu acho que é lógico e evidente que quanto mais velho nós vamos ficando, mais difícil fica da gente aprender alguma coisa. E a gente não está falando só de língua, a gente fala de várias outras coisas, né? Então, é mesmo essa plasticidade, essa capacidade do cérebro nas crianças de se moldar muito fácil e de fazer essas ramificações, essas conexões crescerem de uma maneira muito fácil. Então, não é cansativo e exaustivo para a criança de forma alguma. E eu acredito que a criança, até mesmo que não seja uma língua, que não seja língua de herança, a criança está aprendendo uma outra língua, a cabeça da criança, o cérebro, funciona como arquivos, né? Ela vai aprender, essa palavra eu sei que eu posso usar apple para inglês, eu sei que maçã é em português, e eu sei que mela é em espanhol, estou falando errado. Enfim, ela consegue, na cabeça dela, ter esses arquivos, onde ela arquiva todos esse conhecimento, e é automático. Quando ela pensa em maçã, ela não está pensando só na maçã, ela está pensando na maçã, na apple, na mela, em todo o contexto linguístico que ela tem, né? Sim. Bom, vamos passar para a próxima, então? Vamos. Ops. Aprender uma outra língua muito cedo pode comprometer o aprendizado da leitura e da escrita na escola. Será? Será que é um mito? Carla já falou que é mito. Quem já falou? Carla já falou que é mito, Cláudia falou que é mito. Mito, mito, mito? Ou é fato, fato, fato? Espera mais um minutinho. Eu acho que... Então, já votaram aí, Sabrina? Tivemos 2 votos, vamos ver. Acho que o resto está pensando. Estão colocando também, né? Mais Aparecendo... 1, 2, 3, 4. Tivemos 4 mitos. Como é que é? 4 mitos. 4 votos para o mito. Vamos ver. Aprender uma outra língua muito cedo pode comprometer o aprendizado da leitura e da escrita na escola. É mito! Gente, acho que a gente falou um pouco na pergunta, na questão, no fato número 1, no mito número 1, na verdade, sobre esse conhecimento linguístico que a pessoa traz. Aprender outra língua muito cedo vai gerar o que eu falei, que é esse maior armazenamento de conhecimento linguístico, né?
Ele vai criar, o fato dele aprender mais cedo vai fazer com que ele tenha esse maior repertório linguístico, né? Essa maior capacidade de se comunicar, de ter um vocabulário em diferentes línguas. Então, aprender uma outra língua, ela não vai atrapalhar, na verdade, ela vai ajudar, porque a criança consegue mudar de uma situação para outra muito fácil, né? E a criança, ela é tão esperta que ela sabe, por exemplo, que com a avó ela tem que falar com português, mas o pai que só fala inglês, ela tem que falar inglês, e que com os avós paternos, ela também tem que falar inglês. Exato. Então, tudo isso ajuda... Ups! Aumentou aí? Aumentou, voltou. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tudo isso, na verdade, auxilia, né? Faz com que a criança, na verdade, uma língua, o conhecimento de uma língua acaba ajudando o conhecimento e o aprendizado de outras línguas, né? E o que acontece também na educação, na infância é que essa criança tem uma capacidade maior de concentração para mover entre essas línguas. Por isso que é muito fácil para a criança aprender mais de uma língua quando elas são pequenas, né? Acho que é isso aí. Querem acrescentar alguma coisa, meninas? Não, acho que é isso. Tem pergunta? Não temos pergunta. Ok, então vamos continuar? Próximo 3. O bilinguismo nunca deve ser responsabilizado por um problema de fala. Mito ou fato? O bilinguismo hoje. O bilinguismo não deve ser responsabilizado por um problema de fala. Fato. Fato. Cláudia, Maria, todos falaram fato. Fato. Mais um fato. Luísa também. Espera mais um pouquinho, ver se vem mais uma. Fato. Depois de tanto fato, vai, né? Será? Vamos ver o que é. Que temos? É um fato. Aê, primeiro fato da noite. Primeiro fato da noite. É bem isso, né? É um assunto bastante discutido, né? Eu acho que principalmente por fonoaudiólogos. A gente tem na OCA, a nossa professora de musicalização, ela é fonoaudióloga, eu estava inclusive falando com ela sobre isso. Mas quem nunca viu também, né, no grupo de mães, aquela pergunta no Facebook, falando, né, meu filho está com atraso, será que é a linguagem? Será que é por estar aprendendo 2 línguas, né? E com certeza não. Se a criança for exposta por mais de uma língua e tiver problema na fala, isso vai aparecer nos 2 idiomas, né? Inclusive, eu trabalho também como intérprete e eu lembro de uma vez em uma ocasião eu tive que aplicar uma prova numa escola primária, numa menina em português, porque ela estava tendo problemas estava lá com a speech therapy, fazendo provas em inglês e eles queriam aplicar a mesma prova em português para ver se era um problema de linguagem ou se ela se equiparava com nos 2 idiomas, né, se deparava com o mesmo problema. Então, é realmente uma coisa que as crianças podem ter, né, um atraso na fala ou alguma coisa, mas não é devido ao bilinguismo, né, a aprender mais de uma língua. E pode ter, isso também é uma coisa que é bem importante falar, né, que pode ter alguns especialistas que vão falar, quem sabe você para durante o tratamento com uma das línguas, mas no fim, a decisão é dos pais, né, não pode ser uma coisa que alguém vem, até porque se você está ensinando sua língua do coração, né, você pode continuar tentando, com dificuldades ou sem, algo a criança... Eu acho que as crianças, elas aprendem muitas vezes no tempo delas, né? E nós, pais... A comparação é inimiga do... né? Nós somos ansiosos, né? Eu lembro que o meu filho mais velho, ele começou a falar muito tarde, ele tinha quase 3 anos. E antes dele começar a falar, eu percebi que ele não sabia cores, ao ponto de eu achar... Primeiro eu pensei, não, deve ser porque são 2 línguas, ele não começou a falar ainda, então eu achava normal. Depois eu percebi que ele não falava, ele não sabia cores, aí eu já comecei a ficar preocupada.
porque todas as crianças na idade dele sabiam cores. E o Lucas não sabia. E ele não falava, não sabia, era muito, muito atrasado, sabe? E aí, simplesmente, um dia mudou, né? Com quase 3 anos, ele mudou, começou a falar, começou a se expressar. Então, é muito da criança Cada mesmo, criança de tem respeitar o tempo da criança, né? Exatamente. E os É pais lógico. ajustar suas expectativas, né? É. Porque quando existe muita comparação, começa, acho que até a gerar uma pressão na criança, né? Ela deve sentir essa pressão dos pais, né? Querendo que fale perfeitamente. É claro e evidente que se você tem se você está muito preocupado com seu filho excessivamente, é sempre bom, né? Porque nós, professores, não somos especialistas também, mas é sempre bom procurar uma opinião médica, né? Um especialista mesmo na área que vai te ajudar, que vai investigar se aquela criança tem problema ou não. Mas a gente precisa mesmo desmistificar de que a criança não está falando porque ela está aprendendo essas 2 línguas, né? Então, assim, isso Vai aparecer ali, mas não é essa a razão, né? É. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Alguém quer falar alguma coisa aí no chat? Alguém falou aqui, ó, meu filho também demorou para falar. Ficamos preocupados, mas depois que começou a falar, foi difícil mantê-lo quieto. Acontece muitas vezes, acontece. né? Que realmente ninguém é igual, né? Cada um aprende de um jeito e se relaciona com a informação de maneira diferente, né? Com certeza. 4. Crianças multilingües são superdotadas por serem capazes de falar mais de uma língua com fluência. Olha, alguém já respondeu aí. Cláudia já disse que é mito. Mito. São superdotadas por serem capazes de falar mais de uma língua com fluência. Venceu São o quase mito super-heróis. Mito, mito, mito. Tem um tanto de gente colocando mito aqui. Estou vendo um fato. Será? E aí, gente? A Vamos minha filha é mostrar? superdotada. Super poderosa. E eu... é mito. É um mito? É um mito. Não é porque a criança fala aí 2, 3 ou mais línguas que ela é considerada uma criança superdotada, né? É o que a gente falou. Na verdade, ela não precisa de um raciocínio muito avançado, que nem uma criança superdotada, porque o que é uma criança superdotada? Eu não vou entrar tanto no que seria, mas só para a gente exemplificar. Aquela criança que tem um raciocínio super mega avançado, né, que às vezes começa a ler e já se faz o processo da leitura e da escrita muito cedo, com 3 anos, 4 anos. Então, são crianças assim que se destacam, inclusive, não sei aqui na Inglaterra, eu não sei, mas na lei brasileira, as crianças superdotadas também são incluídas na educação especial, né? Pela lei das diretrizes e bases da educação, elas têm também que ser tratadas aí na educação como uma educação especial, porque requer também muito. Da mesma maneira que a gente às vezes não sabe lidar com uma criança, né, um espectro autista, uma síndrome de Down, muitas pessoas também não sabem lidar com uma criança superdotada. Então, quando a gente fala de bilinguismo ou multilinguismo, nós não estamos falando de uma criança superdotada, né? Nós estamos falando, sim, de uma criança, pode ser que esteja esforçada, que tenha incentivo de ambos os lados para falar várias línguas, né? A gente fala de uma criança que pode até ter realmente algumas habilidades cognitivas um pouco mais acima, mas isso, para essa habilidade específica, né? A gente sempre fala também muito de pessoas que têm mais vínculo com humanas, mais vínculo com exatas, eu sou bom mais em matemática, eu sou bom mais em línguas, então talvez a criança tenha até mais essa facilidade por conta disso, né? Porque está mais vinculado às suas habilidades, às suas competências, mas não tem nada a ver com uma criança superdotada. Pode até ser que uma criança superdotada seja bilíngue, né? Seja multilíngue, mas não o contrário, né? O contrário, não.
Eu acho que é isso. Eu acho que pode ter a ver também, não sei o que vocês acham, mas no Brasil não é como aqui, né, que muitas crianças são bilíngues. Então, eu acho que a gente acaba tendo essa Pode ser ideia, né? também, Porque eu a lembro eu na ideia. escola que 2 meninos vieram dos Estados Unidos, brasileiros que moraram lá, eles eram fluentes no inglês, todo mundo olhava eles assim como se eles fossem de outro mundo. Sim, uau, né? No Eles falam Brasil, inglês. Então eu acho que muito dessa coisa de É. superdotado vem dessa nossa cultura de não ter É. uma segunda língua tão, né? Hoje tão em dia tá forte, mudando, né? né? Mas é tão engraçado, né? Porque eu ia falar, a gente é um país, apesar de não sermos um país monolíngue, que a gente Não, sabe, né? exato. Porque a gente tem várias Várias outras línguas línguas, indígenas, mas a exato. gente pode se considerar, eu acho, um país monolíngue, porque as pessoas só sabem português, Sim, né? A maioria das pessoas só sabem português. E até o inglês que muitas pessoas aprendem não é um inglês que você chega a falar, a pessoa é bilíngue, né? Então, eu acho que nessa questão de virar superdotados, eu acho que a criança pode sim ter uma capacidade de raciocínio mais rápido, ter uma capacidade de chegar em respostas mais rápido, ter uma capacidade de encontrar soluções para problemas mais rápido, mas tudo devido a essa plasticidade do sim, cérebro da criança, né? Não é porque ela é superdotada, ela é superpoderosa, é porque ela tem realmente essa facilidade, essa plasticidade no cérebro dela, e ela consegue simplesmente chegar e fazer achar essas soluções, desvendar esses mistérios muito mais rápido do que outras crianças às vezes, sim, é isso mesmo. né? Vamos para 5? Alguém falou alguma coisa aí, Sabrina? Não. Não? Ok. Então vamos continuar. 5. É preciso que os dois pais falem a língua minoritária para que a criança se torne verdadeiramente bilíngue. Mito ou fato? Já viu o chat pulando aí, Sabrina? Mito. Pode dizer que é mito. Mito, mito, mito? Não, não temos mais mitos ainda. Calma aí que os outros mitos são tudo da anterior. Mito. É preciso dois Flávia pais. diz que é mito. É preciso Luísa que diz os que é mito. dois pais falem a língua minoritária para que a criança se torne verdadeiramente bilíngue. É tão engraçado, porque acho que isso é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Tem muita família que chega para a gente e fala: ah, mas é muito difícil na minha casa, porque eu sou brasileira, mas o pai é alemão. Eu sou brasileira, mas o pai é japonês. E por aí vai. E, na verdade, eu vou colocar a resposta aqui, né? Antes que eu vou dar toda a explicação. Mais um mito da Nicole. E Cláudia disse, aqui só se fala... Aqui em casa só se fala uma língua. Opa! Não, aqui em casa só um fala. Aí a Cláudia disse. Mas já vi muita família de pai e mãe brasileiro desistindo do português e falando só inglês em casa com a criança. Eu também, isso é muito triste, né? Isso acontece muito, com certeza. Mas o que aqui o importante apontar, eu acho, é que não, gente, para aprender, para a criança ser bilíngue, para a criança aprender essa língua, basta um pai, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu sou brasileira e meu marido é inglês. Então, basta que só ele fale o português com os meus filhos para que eles aprendam. Se eu for consistente, se eu for persistente, se eu colocar um input, né, de qualidade, né? Então, assim, basta só um pai. Tem muitos pais, infelizmente, isso é uma coisa muito corriqueira que a gente escuta, inclusive nas iniciativas, né? Que ela, é tão difícil porque o meu marido não fala. É um pouco mais, eu acho assim, é um pouco mais complicado, talvez, nas situações do dia a dia, porque muitas vezes você tem que sentar na hora da janta e escolher uma língua para comunicar, né, como família, principalmente se o parceiro não falar a sua língua minoritária, né? No meu caso, se meu marido não fala português, na hora que eu sento para jantar, obrigatoriamente, a língua na mesa do jantar, entre a família, entre todos os membros, acaba virando inglês. Sim. Né? Mas, então, pode dificultar, talvez, um pouco, mas precisa só de um pai para que esse processo aconteça. Mas aí, né, que nem você falou, por exemplo, no jantar a gente fala inglês. Mas também pode ser que
tudo bem, no jantar a gente fala inglês, no café da manhã a gente fala português, entendeu? Escolher o momento, né? Aquelas ilhas linguísticas que a gente tanto fala sempre. Escolhe o momento para colocar aquela língua dentro da sua casa, né? A gente tem aqui alguns comentários, ó. Um só, a Maria Leite falou, um só já consegue dar conta do trabalho. Mais difícil, porém não impossível. É verdade. E acho que acontece bastante. É isso mesmo. É mais Aqui difícil, mas é possível. Isso. Aqui somente eu falo com os meus filhos em português e os dois só falam comigo em português também. Mas já falo aqui que não é um trabalho fácil. Luísa também falou, os elos afetivos com as famílias brasileiras têm que ser mais reforçados. Ajuda bastante. Com certeza, né? Essa relação com a família, E as iniciativas estão aí para isso, inclusive, né? Para ajudar a mostrar que essa língua é falada por mais gente. Cláudia Luana falou que, às vezes, rola um certo desrespeito, entre aspas, do pai quando a mãe fala português e ele não entende. Já vi muito casal brigando por isso. Sim. Infelizmente, isso acontece mesmo, né? A gente sabe que isso acontece. É tão importante, a gente não está falando que não é importante que o pai apoie. Apoiar é diferente, né? Tipo, eu acho que apoiar esse processo é uma decisão de família. O pai tem que apoiar 100%. Sempre, exatamente. Tem que ser conversado, né? E lógico que esse apoio faz com que fique mais fácil, né? Esse aprendizado dentro de casa. Mas acontece sim, de muitas famílias, infelizmente, muitos parceiros, eu não vou falar pai nem mãe, mas né, o pai ou a mãe acabam não ajudando e não incentivando. A gente, na verdade, exatamente, mas infelizmente nem sempre é assim, é verdade. Eu já tive mesmo também uma mãe que falava claramente que o marido falava, não precisa levar para a iniciativa, não precisa, por que você leva essa criança? Ele não fala nada, né? Então, assim, qual que é o incentivo que esse pai está dando para essa mãe? Qual o apoio que ele está dando? Porque é um plano familiar, é um plano que tem que ser feito no seio da família, com todos os envolvidos. E a gente que está no meio de tudo isso, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente explica nas nossas iniciativas, por exemplo, quando chega alguém no Português de Herança, é uma das primeiras dicas que a gente fala, não, a família sempre tem que apoiar, né? Conversa com seu marido, tenta implementar, começa aos poucos, implementando em alguns momentos, né? A língua, depois você vai fortalecendo em outros e crescendo a utilização do idioma, né? No caso aí do português, na casa de você, mas acho que a principal dica, né, da família realmente está envolvida, porque quando você faz esse vínculo emocional também, né, não, às vezes até mesmo com a família que está no Brasil, você faz esse vínculo emocional, tende a fluir melhor, né? Exatamente. Com certeza. Bom, vamos para a próxima, meninas? A gente só chegou na metade ainda, hein? É mesmo. Misturar dois idiomas não é um sinal de que a criança não domina nenhum dos dois. Fato ou mito? Já pulou aí, Sabrina? Deixa eu ver aqui. Fato. Misturar dois idiomas não é um sinal de que a criança não domina nenhum dos fatos. Um dos dois. Tem muito não aí. Verdade. A gente conversou sobre isso, virou uma pegadinha. A gente conversou sobre isso. Tira um não aí para pensar um pouco qual seria a resposta. Eu tiraria e eu falaria, misturar dois idiomas é um sinal de que a criança não domina nenhum dos dois? Tem muito não. Mas eu falei a mesma coisa, me deu uma embaralhada hoje também. Vamos. Não é um sinal. Não é um sinal. Então é um fato. Ou é mito? Vamos liberar. Upsi. Com o tanto de não que temos no nosso painel, ele acaba sendo um fato. Mas exatamente, se a gente tirar uma das negativas, ele não é um sinal. Porque é aquela coisa, né? Misturar
tudo isso que a gente vem falando da plasticidade do cérebro, né, principalmente da criança, misturar as línguas não é um problema, né? Ela está se beneficiando de uma língua com a outra e É está super natural, né, Sá? é super natural, né? Chamado até a gente dentro do Paul, né? Não só do Paul, né? Do bilinguismo, isso fala bastante de code switching. E é esse fenômeno que caracteriza, né, a fala bilíngue em todas as idades. E aí ela vai, dependendo do nível de aquisição, né, que cada um tem, isso aí vai se complementar e tem que ser... Ele é caracterizado se usado da forma certa, né? E, inclusive, pesquisas bem atuais falam, né, que é uma otimização da língua, que isso não é um problema e que é considerado realmente é bom, não é um problema, né? Tu fazer essa mistura das línguas, porque não quer dizer que tu não tem o vocabulário. No momento que tu fala, a criança fala, né? Mamãe, can I have some água? Ela sabe o que é água, ela sabe o que ela quer pedir, só que na cabeça dela o que veio primeiro foi a água, né? Mamãe, de repente como é que ela... Bom, as minhas só me chamam de mamãe, mesmo falando inglês, então essa não conta. Mas esse é praticamente meu nome. Então, essa mudança, né? Quando empregado da maneira certa, você sabe que ela tem a estrutura na cabeça dela, só que a palavra que veio mais rápido, ela jogou na frase, né? Nicole está falando aqui, ó. Existem incentivos indiretos também, como falar bem dos pais de herança, do país de herança, desculpa, citar os pontos positivos, incentivar a curiosidade geográfica, cultural. Por exemplo, nessa época de Olimpíadas, torcíamos muito pelo Brasil em casa, aqui da Inglaterra. Verdade, esse apoio, né? Exato. Esse apoio, essa brasilidade que a gente sempre também tem que investir, né? Tem, inclusive, outra pergunta, né? Mas isso aí, acho que a Nicole está falando mais sobre a pergunta anterior, né? Isso. Que entrou agora no meio. Sim, isso. Sim. Então, pois é isso, né? Não sei, meninas, se vocês têm alguma coisa para complementar no nosso tanto de não, da nossa pergunta? Não, misturar não causa mesmo. Às vezes, eu acho até tão fantástico a criança poder ser capaz de trocar tão assim, né? Com o estalar dos dedos de uma língua para outra, que acaba te fascinando, às vezes, na verdade. Porque você fala, meu Deus, como assim? E às vezes nem é só isso. É a capacidade dela de estar falando comigo aqui em português e ela simplesmente virar ou torcer o rosto um pouquinho e começar a falar em inglês. Exato. O mesmo assunto, isso é impressionante. Também eu fico muito impressionada com a isso. gente aqui na minha casa, a gente fala português, né? O Ben, meu marido, ele é inglês, mas fala português, então a gente decidiu Você foi uma boa professora, né, Sá? Ensinou ele bem em português. Ele é meu modelo de... Não, mas então a gente resolveu fazer, né, o Minority Language at Home, todo mundo aqui fala português, mas é incrível, porque elas chegam na minha sogra, mudam completamente, assim, numa facilidade que parece que... E até com a gente lá, elas super querem falar inglês, parece que entraram naquela casa, elas sabem que é outra língua, que lá ninguém... Sabem que ali o terreno, né, totalmente, sem nem pensar. Legal. Incrível, né? Incrível. É essa facilidade, né, de mudar de uma língua para outra, que é super bacana mesmo. Próxima. Camila, né, Camila? Vamos lá. É possível se tornar bilíngue a qualquer momento da sua vida. Uau! Sim. É possível, será? Tornar bilíngue a qualquer momento da sua vida? Mito, fato. É possível se tornar bilíngue a qualquer momento da sua vida. Fato, com uma interrogação? Ponto de interrogação, fato. Vamos ver, e aí? Vamos liberar? Vamos. É um fato, é um fato. Isso é incrível, né? Com certeza, né? É claro que as crianças têm muito mais facilidade, isso daí né, não tem o que contestar, principalmente na parte do sotaque, né? Na parte dessa parte do accent, realmente as crianças têm mais facilidade, porque ouvem e reproduzem no momento correto da aprendizagem, que é onde elas estão. Mas o adulto pode sim se tornar bilíngue.
né? Ele tem também todos os mecanismos para isso, né? Ele não, claro que é o que eu falei nessa questão do sotaque, tem pessoas que vai sentir um pouco mais de dificuldade, porque passou do momento dessa questão do ouvir, que a criança é muito mais concentrada para isso, por incrível que pareça, né? Dessas questões cerebrais, e reproduzir aquilo que fala, né? Essa questão do sotaque. Mas quando a gente fala em bilíngue, nós não estamos falando também de duas línguas perfeitas, né? Nós estamos falando de línguas também em construção. Então, quando eu falo de uma pessoa que é bilíngue, eu não estou falando que ela fala em perfeição. Então, o adulto ele consegue, sim, muitos conseguem, né? Por exemplo, o bem mesmo que você citou. Né? Claro que ele tem um pouco de histórico aí, muitos mas... de nós também, né? Com Mudamos para certeza, cá, verdade, eu posso falar verdade. que eu me tornei totalmente bilíngue uns 14 anos atrás, né? Nem 14 anos atrás eu mudei para cá. Então, deve ser, sei lá, uns 13 anos, né? Por causa que o primeiro ano foi mais de aprendizado, não sei o quê, mas falar realmente é um processo e hoje. Então, eu me tornei bilíngue, vamos dizer, ao redor dos meus 30 anos. É isso aí. E o que tem uma pessoa, na verdade, um pesquisador da Universidade de Edimburgo, eu não sei se é Thomas Bach, alguma coisa desse tipo, Beck, mas ele tem uma entrevista que ele fala que a gente sempre fala, lógico, que tem os benefícios para uma criança, né? O bilinguismo traz benefícios para as crianças, mas ele fala que também traz para os adultos, né? Porque quando você aprende uma outra língua, né? Você se torna bilíngue, você tem menos risco, vamos dizer assim, de demência, né? Você tem menos perda cognitiva. Então, olha só, a gente sempre fala tanto da questão das crianças, que como é importante. É super importante. Mas também para o adulto é. E muitos falam, não, eu não consigo, imagina, já passou da minha idade, não quero mais estudar línguas, né? E olha o quanto que é proveitoso, né? Você estudar e se tornar uma pessoa bilíngue. É um fato. Todos nós somos capazes. Aqui né? no chat alguém falou, ó, nosso cérebro, se não houver nenhum dano mental, está sempre aprendendo. É isso aí. É verdade, né? Eu acho que o adulto também, que aprende uma segunda língua, ele tem acho que o lado, não positivo, mas o lado que ele tem a mais, que a criança não tem, às vezes, é a vontade, né? Que às vezes a criança, a gente tem que sempre ficar instigando, né, a querer. Ele tem essa facilidade, mas a gente tem que instigar isso, que às vezes nem toda criança entende a importância. Já o adulto, às vezes, consegue se tornar bilíngue, como tu mesmo falou, né, Cá, todas nós aqui, justamente pela vontade, né? Eu sei o quanto isso é importante, eu sei o quanto isso vai mudar minha vida. Pela vontade, pela necessidade, Exato. né? Pela necessidade também, é verdade. Aqui está falando, ó, alguém no chat está falando, LIC pode retardar doenças relativas à memória em até 4 anos, tipo Alzheimer. É exatamente isso que você estava falando, né, Camila? Sim, sim. Tem várias pesquisas em relação a isso. Né? Esse é da Universidade de Edimburgo, mas tem várias que falam que retarda, que é bom aprender outra língua. Interessante. Vamos para a próxima? Passamos para a próxima. A criança deve se alfabetizar primeiro na língua majoritária, para depois se alfabetizar na língua minoritária. E aí, fato ou mito? Mito. Cláudia diz que é mito. Nicole diz que é mito. Mito. Só saiu mito aqui. Só saiu mito. Gente, tá todo mundo super ligado nas coisas. Olha, acho que primeiro, é a segunda vez que aparece, eu acho que majoritária ou minoritária aí, e eu acho que antes de continuar falando em especial de alfabetização, a gente tem que lembrar que a língua majoritária é aquela língua que tem maior exposição, né? No nosso caso aqui na Inglaterra seria o inglês. E essa língua minoritária
é a língua de menos contato, né? No nosso caso, o português. Quando a gente fala de alfabetização, a alfabetização acontece só uma vez, é um processo único. E a gente acaba achando que a criança vai aprender primeiro uma língua e depois outra língua, mas quando a gente está inserido, eu acho que a Camila comentou isso bem no inicinho da apresentação, ela comentou isso quando a criança está inserida nesse processo de alfabetização no mesmo sistema linguístico, ela vai ser alfabetizada só uma vez. Então, não precisa alfabetizar necessariamente na língua majoritária para depois alfabetizar na língua minoritária. Porque acontece, no caso do português e do inglês, que tem o mesmo sistema alfabético, a criança só vai fazer a transposição do conhecimento dela, né? As crianças, como aqui na Inglaterra a gente aprende, e as crianças aprendem pelo método fônico, é muito fácil para a criança, às vezes, ler, por exemplo, cama, porque ele sabe que o K é o C, porque também é C, né, em português, em inglês. O A é o som A, M, A. Então, a criança vai ler. Eu não ensinei para ela português, ler em português. Na verdade, ela aprendeu lá na escola, com inglês. E aí, quando ela chega e lê aquela palavra, ela está usando todo o conhecimento que ela tem de língua, em inglês, no português. Então, eu acho que quando é um único sistema alfabético, a gente faz isso simultaneamente, né? Eu acho que é mais vantajoso, talvez, para a criança. Essa é a minha opinião particular, porque existem várias opiniões diferentes. É lógico, evidente, que quando a gente fala de um sistema linguístico completamente diferente, vamos dizer, o português e o mandarim, né, que tem um sistema linguístico completamente diferente, aí sim, você vai ter que alfabetizar primeiro numa língua para depois passar para outra. Mas se o sistema linguístico é o mesmo, né, por que não usar esse conhecimento que ela já está adquirindo na escola e transpõe ela, né, todo esse conhecimento para a língua minoritária? Acho que é mais ou menos isso. Eu vi que o chat está pulando aí, né, Sabrina? E engraçado que nas nossas, pelo menos na minha experiência com a Amanda, é exatamente isso, né? Você percebe que ela traz... desculpa, Amanda é minha filha, né? Ou com os nossos alunos, né, também, da questão do povo, você percebe que eles fazem isso o tempo inteirinho, né? Porque o método fônico também ajuda muito, auxilia muito nessa questão. Né, de você... É lógico e evidente, né, Camila? A gente não pode deixar de ressaltar que a língua portuguesa, a nossa língua, a língua minoritária, no caso, ela tem várias particularidades. Não, né? sim. O nha, o iá, o ão, e tudo isso vai ter que ser mostrado para a criança. Sim, exato. Né? E até mesmo as diferenças, por exemplo, entre R e H. Né? Mas isso daí são coisas que você apresentando, ela vai percebendo, né? A gente não pode nem chamar de erro. Eu costumo falar, porque às vezes muitos pais chegam e falam, mas o meu filho escreveu carro errado, porque ele escreveu carro com H. Não, exato. Ele não escreveu errado. Na verdade, ele usou o conhecimento que ele já tem da língua inglesa, porque o H tem som de R, e tacou um H lá no meio. E, na verdade, isso é um desvio linguístico. Né? E aí é exato o momento, é o momento certo para você apontar para aquela criança, olha, no português, o som do H é o R, né? E vai mostrando para a criança essas diferenças linguísticas. Exatamente, tem que mostrar aqui no chat. as diferenças. Respondeu a pergunta. Desculpa, apareceu uma pergunta no chat aqui. Inclusive nesse momento de alfabetização, algum problema a criança confundir esse C de cama e escrever com K? Não, porque aqui o C também tem o K, né? O som de K. É muito comum a criança escrever, talvez escrever cama com K aqui na Inglaterra, porque ela e aí é o momento de falar, eu falo muito para os meus alunos sempre, que a maioria a maioria não, nenhuma palavra em português começa com K, a não ser nome próprio. Verdade. Né? Em inglês é tão comum, tem tanta palavra que começa com K, mas em português, aí é uma ótima hora para você mostrar para o seu aluno, olha,
né? Não é que está errado, mas em português o K é sempre o C, né? No início das palavras, que o K geralmente é para nome próprio, enfim, é a hora de mostrar. A Maria Leite escreveu, meu filho escreve te amo, né? Ti, o som do te amo com CH. É verdade. São os desvios linguísticos usando que a gente tem que conhecimento. apontar, né? Não criticar. Se escreveu errado. Eu sou apaixonada por esses desvios linguísticos. É muito bonitinho. Eu amo! Você respondeu ao dar o exemplo do carro. De carro, obrigada. De nada. Vamos para o próximo. A gente nem colocou a resposta, gente. Nossa, já falamos. Foram todas falando mesmo, né? que a gente levou isso como sendo, né? Vamos para a próxima, então. 9. Próxima quase, hein? Se uma criança é exposta a 2 línguas, ela não pode desenvolver uma identidade forte. Tá forte essa pergunta. Forte. É mito ou é fato, será? Opa. Mito. Alguém tá falando que é mito. Alguém falou que é mito. Claro. Se uma criança é exposta a 2 línguas, ela não pode desenvolver uma identidade forte. Mas mito? Mito! Mito. Nosso chat está adorando. Ela pode, mas também pode ficar bem confusa quanto a isso. Será? Pode ficar bem confusa quanto ao quê? Não entendi. Essa resposta dos sem raízes. Certo. Vamos ver. Fato ou mito? Tananana. É um mito. Mito. Mas ali a Cláudia tem razão, né? Eu peguei, até a Camila fez uma... A gente nem combinou isso, né, Camila? Mas a gente pegou... Eu também peguei uma citação aqui que eu achei uma frase tão bonita, do Charles the Great, o pai da Europa. Uma frase muito velha, na verdade, né? Já tinha ouvido, daí eu pensei, esse é o momento de usar. Ter outra língua é possuir uma segunda alma. Cara, achei isso tão bonito. Adoro essa frase. É muito verdade, bonito, né? E é verdade. E aí talvez é isso que acontece, né, na falta de raízes. Porque, que nem a gente estava falando, né, nos nossos encontros, a língua é muito mais do que comunicação, né? Não é somente a língua que determina, tem muitas outras questões quando a gente ensina uma língua, que principalmente a de herança, né, que vem junto disso. É um multiculturalismo, né, que está aí, e é uma forma de ver o mundo. Então você vai, dependendo de como você aprende, é como você vê, né? E eu entendo essa falta de raízes, mas às vezes eu acho que depende de como é que esse mundo é colocado, né? Como é que essa língua é ensinada. Eu tenho, até estava pensando aqui se tinha algum exemplo para dar. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Até a Camila falou das ilhas, né? De aprendizado. A gente aqui em casa, toda vez que penteia o cabelo das crianças, por alguma razão, não lembro nem como é que começou isso, elas gostavam... foi de uma aula da Oca que a gente fez do Saci, na verdade. E elas adoraram a Turma do Folclore, e eu, então tá, cada vez que a gente for pentear o cabelo, a gente vai assistir um episódio diferente de folclore. Chegaram no Brasil sabendo quem era a Iara, quem era o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, sabiam todos, o Boitatá. Nenhuma outra criança sabia, porque a gente não aprende assim no Brasil, né? Essa é uma coisa que aprende uma aqui, aprende outra lá, uma avó conta uma história, tu não aprende olhando todos os episódios da Turma do Folclore. Mas, ao mesmo tempo, eis que estávamos lá, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, não sei se mais alguém aqui é gaúcho. Tem um caminhão que passa, que canta uma musiquinha, que é muito engraçado, que todo mundo de lá conhece. E elas super gravaram aquela música na cabeça e estava nós no aeroporto, elas começaram se tem o lacre azul do cachorrinho. E as primas todas começaram a cantar junto e rolou assim, sabe quando rola assim, uma comoção por causa do lacre azul do cachorrinho, da Liga Gás? Todo mundo cantou assim, todo mundo sabia a musiquinha. E, querendo ou não, isso deu muito mais uma força de que elas sabiam o que elas estavam cantando e o que elas estavam fazendo ali, e todo mundo conhecia, do que falar que conheciam todas as historinhas. Então, às vezes, eu acho que essa vivência lá, ter histórias, visitar, conta muito mais, né? Que nem a gente contou a história do sorvete, né? De que lá é o picolé na praia, aqui é a musiquinha. Então, tem umas... É verdade. Mas sabe o que eu acho também? Desculpa. E isso vai ajudando a construir a identidade da criança, né?
Total. Não faz com que ela não desenvolva essa identidade. Eu falo que uma das coisas mais importantes na língua de herança, e eu falo como mãe, assim, não só como profissional, é que o importante é desenvolver esse sentimento de belong, de pertencimento, Exato. né? Isso. Então, o meu filho está aqui na Inglaterra, ele é inglês, ele nasceu aqui, ele é inglês, ele adora tudo que tem aqui, ele pertence a esse lugar, né? Mas quando ele está no Brasil, ele ama o Brasil, ele está lá, ele gosta da manga tirada do pé, ele gosta da melancia, entende? E, né, ele gosta da música, ele gosta do sol, da praia, enfim, ele está lá e ele pertence ao Brasil. Então, eu acho que esse despertar mesmo, né, para esse pertencimento, eu pertenço a um lugar, mas eu também pertenço a outro, é uma das coisas mais importantes e que vai fazer ele fortalecer essa identidade. E lógico, evidente, como a Sabrina falou, que é o quão os pais apresentam para o filho, né? que mostram esse amor para o filho. Porque se Exato. você mostra que você ama o seu país, a sua cultura, o que tem lá, você vai conseguir passar esse amor para a criança. Agora, se você chegar e falar, não gosto do Brasil, porque agora tem aquele lá, que ele é um, né? Não vou falar de música aqui, mas se você não mostra essa identidade legal e bacana, se você não curte música, se você não põe esse input que eu já comentei aqui anteriormente, ele não vai desenvolver essa identidade. Mas ele pode. Outra coisa também é não conversar nada sobre o Brasil e, de repente, vamos para o Brasil. Façam por malas, né? Tem que não participar dos eventos brasileiros que tem aqui, não participar de comunidade, né? Porque eu acho que isso também tem que ser trazido durante todo o período para aqui. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Participar. Também... Por isso é tão importante mesmo participar dos eventos da comunidade, para mostrar que a criança não é única. Não sou só eu que tenho que aprender essa língua chata, esse português aí. Né? Participa de um ano numa festa junina aqui, no próximo ano vai para o Brasil, vê uma lá, e olha, eu já fui numa, né? Não é uma coisa totalmente nova. Então, e uma coisa que vale a pena investir também, em tudo isso que vocês estão falando, alguém deu aí o exemplo de falar um pouco das Olimpíadas, aproveitar os momentos que a gente tem disponíveis aí para a gente trabalhar. Por exemplo, foi lindo, né, o que eles fizeram, inclusive da Paralimpíadas, né, destaca isso, vibra junto, assiste algum esporte aí com eles, vê o atleta lá ganhando ou participando, que seja, né, apresenta os atletas, investe também na paisagem linguística da casa, né? Pega aí as fotos que tem com a família, um passeio que foi para o Brasil há 2 anos atrás, não tem problema, coloca aquela foto, deixa lá visível para toda hora estar lembrando. Gerar uma conversa, né, sobre o assunto. Exatamente. Com certeza. Então, tudo isso fortalece. Usar mesmo, né, esses momentos a favor desse aprendizado, né, do desenvolver, do despertar dessa paixão, dessa identidade. Eu acho que isso é bem importante mesmo. A gente tem algumas falas no chat. Posso ler aqui? Pode ler. Tempo. Deixa eu ver onde é que paramos. Isso aconteceu com meu marido em casa, de se sentir sem raízes. Quem está falando é Cláudia. Aqui em casa, meu marido tem pai de uma nacionalidade e mãe de outra. Mesmo tendo ido visitar a família do pai por mais de mês, todos os anos, foi estudar lá e tudo, ele se sente um inglês, que às vezes não reconhece ou não se sente parte da própria cultura. Aí a Luísa falou... Acho que essa é uma das únicas questões que podem ser negativas na criação bilíngue. Isso é tão lindo. Aí depende, provavelmente a gente estava falando de outras coisas, né? E não da... meio a sensação de poder tudo e não saber para onde ir. A Luísa está falando ainda do marido, né? É difícil, né? Porque acho que os pais fazem tentando acertar, mas nem sempre acertam, né? É uma coisa difícil de entender onde é que está esse pai ou essa mãe falando do país e como que ele está apresentando, né? Tudo isso que a gente falou antes, né? Como é que está sendo apresentado
esse país para essa criança, né? Uhum. Sim. Essa cultura, né? Essa língua. Exato. Aí a importância College, de aproveitar esses momentos para colocar essa... já vou voltar no input de novo, de qualidade. Assim, Quanto mais você apresenta um repertório amplo, né, com variedade, mais esse despertar vai acontecer, né? Vamos para a última? Vamos aqui, ó, a Nicole falou tudo, Karina, até me emocionei. Acho que é quando tu falou do Não chora, presidente. não. Mas né? Eu acho que Fala do tipo, eu presidente. particularmente como mãe, eu quero assim, eu quero muito que os meus filhos sempre se sintam, eu tô aqui, eu sou brasileiro, eu tô lá, eu sou inglês, né? Eu acho que é um das coisas que a gente mais deseja como mãe mesmo, Exatamente. né? De bem-vindo, né? Na nossa terra. Vamos Então, pro a gente tem próximo. uma última pergunta aqui, né? Acho que a Ah, Camila quer ler pra gente, Camila, que eu acho que é na quanto mais volta aí é a tua exposição vez. alguém tiver a um idioma, mais rapidamente aprenderá. Ah, esse daí, né, que a gente ia abrir aí para A gente resolveu fechar. as O conversas. que é, Né? mito ou fato? quanto mais exposição alguém tiver a um idioma, mais rapidamente aprenderá. Vamos ver. Isso é verdade, fato. O pessoal está pensando. Como É um fato. fato, É um fato! fato. Quanto mais exposição alguém tiver a um idioma, mais rapidamente aprenderá. Temos 4 fatos, acho que é isso, né? As votações. Opa, mais um fato. Difícil, né? Difícil, né, Cláudia? Também tô achando difícil, viu? Será que só expor vai garantir que esse aprendizado vai acontecer? Tem E gente aí? que vive aqui a vida toda e não aprende o inglês. Verdade. Cláudio É dizendo aqui pra muita gente, que não exposição. garante. Então, vamos ver o que a gente é. Qual que é a resposta? Upsi! As duas coisas. As duas coisas, pode ser um mito e um fato. Né? Mas Eu acho que a gente acaba voltando no que a gente falou, né? Eu acabei de falar que o fato da criança, da pessoa ser exposta somente não vai garantir que ela vai aprender São muitas variáveis, né? mais rapidamente, né? Quem foi que falou aí no Eu chat? falei A só que Cláudia são mesmo muitas acabou de falar. variáveis, né? Muitas variáveis. Mas quando a gente volta lá na língua de herança, a gente acaba caindo que, lógico e evidente, na língua de herança, esse aprendizado vai acontecer mais rápido, sim, se essa exposição for de qualidade, né? Se essa contextualização for de qualidade, for diversificada, né? Se forem apresentadas diversas situações, que é o que a gente já falou, a gente estava falando exatamente na pergunta anterior. Então, Resumindo, não dá para deixar 9 horas na frente da televisão e esperar que a criança vai falar português, porque ela olhou a televisão. Aí ela só vai aprender. Aí português. ela só vai aprender, se deixar 10 horas assistindo Peppa Pig, só vai aprender a falar igual a Peppa Pig. Se aprender, né? Se aprender. Né? Uma chance de ficar bem passivo, né? Só ouvindo e não reproduzindo. Mas realmente, acho que a qualidade que é o ponto, né? Nessa questão. Qualidade do material, qualidade do que é apresentado. E não a quantidade, né? Não a quantidade de exposição. Por isso que a gente tem que pensar, às vezes, muitos pais, a gente não colocou essa pergunta, mas depois eu fiquei pensando nela. Muito pai fala assim, mas meu filho entende 100%, mas ele não fala nada. E aí eu falo, não preocupa com o que anda saindo, preocupa com o que anda entrando na cabeça dessa criança, né? Porque com certeza ela está aprendendo. Então preocupa em estar mostrando para ela essa coisa de qualidade, esses momentos de qualidade, essa expansão de vocabulário, né? De repertório, esses diferentes tipos de textos que a gente pode ter, né? Hoje eu vou escrever uma carta, hoje eu vou escrever a lista do supermercado, há diferentes situações. Para a criança. Porque, na verdade, para
para você usar a língua, você precisa ter a necessidade. Então, muitos dos nossos filhos eles são tão espertos e tão inteligentes que eles sabem que nós somos bilíngues, né? E eles não têm a necessidade real de falar o português, muitas vezes. Aí você vai para o Brasil e 1 semana, 2 semanas, 1 mês, a criança está assim, ó, falando. E você fala, nunca falou na vida e agora já está falando? É verdade. Uma pergunta da Luísa. Tem uma pergunta. Meu filho ainda é pequeno e me chama de mamãe em alemão. E eu falo mamãe em português. E ele repete. É importante manter esse posicionamento? Eu particularmente acho que depende muito do que como você quer ser chamada, eu acho, né? E se você se importa tanto com esse problema, entre aspas. Eu, por exemplo, aqui na minha casa, os meus filhos, eu tenho um filho, o meu filho mais novo só me chama de mami. E o meu filho mais velho só me chama de mamãe. E eu acho que também passa por fases, né? Eu não repreendo, entendeu? Porque é a língua que ele quer usar naquele momento. Eu tenho uma teoria de que o pai fala tantas vezes, vai com a mamãe, né? Se seu marido é alemão, ele deve falar tantas vezes no alemão que ela acaba pegando, né, o que o pai fica dizendo. O que o pai fala. Mas eu acho que também passa por fases, porque aqui já rolou mami, mamãe, mama. Uhum. Às vezes vai para a escola, tinha uma coleguinha que chamava de mama, e ela voltou para casa, eu vou começar a te chamar de mama. Eu, tá bom, tudo bem, eu atendo. A minha questão não é a palavra mamãe em si, mas de ele querer usar o alemão comigo, querer usar o alemão, e eu insistir em falar comigo em português sempre que sabe. Eu acho que assim, se a criança está insistindo, quando ela é tão pequenininha, eu acho que ela não vai sentir não sei como colocar, tipo, essa coisa forte por parte da mãe ou do pai de falar, não, fale comigo nessa língua. Mas a partir do momento que a criança começa a crescer e que ela vira adolescente, por exemplo, isso pode começar a trazer uma repulsão à língua. Porque você fala, não fala comigo nessa língua aí, não, porque eu não quero falar nessa língua. Né? Eu só entendo português. Não, uma vez eu participei de um workshop, na verdade, que a menina falava exatamente isso de alemão também, deve ser alemão, deve ser. Falava exatamente isso que a mãe era alemã e ela era tão, mas tão rígida, que chegou na adolescência, a mãe falou com ela assim, não, eu não quero que você não fale isso comigo e você vai falar alemão. A menina estava na adolescente, ela falou, eu não vou falar mais alemão, e não falou mais alemão até a fase adulta. Por quê? Porque a mãe era tão rígida, que causou nela essa repulsão. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né, quando a gente está lidando com o filho da gente. É o mesmo caso de repreender o tempo inteiro, né? A criança fala uma coisa errada, não é assim que fala, né? Tem que saber como repreender, para não causar essa repulsa à língua. A Carla está se despedindo, porque ela disse que achou que acabava 9h30, mas acaba, Carla, gente que se passou aqui. Essa, inclusive, foi a última pergunta. Já é 9h33, a gente também está se despedindo. Só ia passar, né, falar sobre os outros eventos, né? Bom, acho que as meninas já jogaram. Acho que tem alguma pergunta aí, meninas? Não, né? Mais perguntas. Tem mais pergunta? Não tem mais perguntas, não. Não tem mais perguntas, ok. Então vamos lá. Já passamos do horário, realmente. Isso. Bom, vem aí, a gente tem que só deixar aqui que vem aí mais 2 eventos. O primeiro vai acontecer na semana que vem, no dia 17/9, exatamente no mesmo bate-horário que a gente está aqui hoje. É um evento gratuito para todos os membros. E vai ser mais voltado aos professores, mas lógico que como pai a gente também pode assistir, né? Claro. E o tema é como engajar os meus alunos. Super legal esse tema. E logo depois desse, para quem quiser abrir uma iniciativa, você conhece alguém aí, ó, que quer abrir uma iniciativa, fala para se filiar ao POI UK, né? Para participar desse evento aí. Então, 2 eventos saindo do forno ainda esse mês no POI UK, né? Isso aí. Muito obrigada a todos que compareceram. Obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada. Vamos tirar uma fotinho aqui? Nossa. Meninas, rolou alguma foto aí? Algum horário?
Não, eu não tirei, porque aqui do Tira lado aí de cá uma tá rolando a fatia. gravação. Ah, então tá Peraí. bom, pessoal. Quem Muito obrigada. quiser, compareça aos próximos Boa eventos e a gente se noite. vê por aqui. Boa noite, até a próxima. Qualquer dúvida também, né? A gente envia por e-mail, que a gente responde, né? Pergunta no nosso Instagram, onde... Continua Instagram. seguindo, né? Que a gente está sempre postando alguma coisa por lá. Exatamente. Então tá bom, finalizamos o encontro por aqui. Uma boa Até a noite. próxima. Boa noite.